alunos, enfim, as pessoas com quem a gente convive. Né? Porque isso aí vai ter uma consequência na priorização dessa vida intrafísica. E também outro objetivo é ajudar no encaminhamento dessas consciências aos cursos intermissivos. Fazer um curso intermissivo é um acontecimento marcante na vida de qualquer consciência. Então, aquelas que já dispõem de alguma condição de, numa próxima intermissão, fazer esse curso, é necessário, seria bom que todos nós pudéssemos ajudar que esse tipo de situação realmente acontecesse, porque o benefício para ela mesma e para a humanidade toda é muito grande. Eu construí essa conferência em cima de 4 verbetes, principalmente da Enciclopédia da Conscienciologia, especialidade em intermissiologia. O outro é o verbete pré-intermissivista, da especialidade intrafisicologia, que é esse que nós vamos de perto hoje. Também tem o verbete intermissivista, que é da especialidade intermissiologia, e outro verbete com sim não intermissivista, também da interassistenciologia, também não, da interassistenciologia. Então, a partir daí, sei que cursa em seguida, e quem momentaneamente não tem essa condição ainda. Então, tanto pré-tidos, os intermissivistas. A Márcia Garavello coloca assim, os cursos intermissivos são feitos apenas nas Comunex Interlude ou também outras Comunex. Quanto esses cursos estão disseminados, mas pelo menos nas Comunex já do nível evolutivo das Consciex, já do Interlude ou parecidas, todas elas têm curso intermissivo. Não é só uma única colônia extrafísica ou Comunex, né? Ela pertence a várias Comunexes, tem os seus cursos intermissivos. Nós estamos, vocês todos, então, os cursos intermissivos têm a ver com PROEX, né? PROEX é um neologismo, a gente vai procurar até isso nessa palestra. Assistentes de primeira vez, e sempre existem essas pessoas, que foi da junção de 2 sílabas, pro de programação e ex de existencial, né? E é importante a gente perceber isso, porque essa palavra é como uma senha para quem fez curso intermissivo, né? E às vezes eu escutar. Então, o que vem a ser PROEX? PROEX é o planejamento de vida que cada consciência idealiza antes de ser quando objetivar a sua existência com foco na evolução pessoal. Então, vejam, eu grafei em vermelho antes porque é uma coisa que poucas vezes as pessoas que estão preocupadas com PROEX, elas lembram que elas não têm que inventar uma PROEX hoje, elas têm que relembrar, conseguir trazer o que foi que planejou antes de nascer, porque na verdade as linhas mestras da nossa vida atual, elas foram determinadas antes do nascimento, né? E também outra coisa importante da gente estar sempre lembrando em relação à PROEX é que o fundamento dela, a necessidade maior, a pertinência maior da PROEX, a vida humana, o que a gente veio fazer e cada um de nós veio cumprir tarefas diferentes, todas elas estão focadas, isso é PROEX, é o planejamento que foi feito antes de nós, CIEX, ciência extrafísica, que também é um neologismo da conscienciologia, com CIS, né, que é a conscienciologia. E nós vimos que esse que está estudando hoje, ele é um programa traçado em séries de aulas e de experiências teáticas, trazidas a consciex, né, depois de período da intermissão consciencial, dentro do ciclo de existências humanas pessoais. Então, de novo, aqui está grafado, né, colocando. E não é, na verdade, como nós vamos ver lá no final, o curso intermissivo tem vagas lúcido de que a gente é uma consciência e não simplesmente um ser humano, né? E a gente sabe, conversando
pessoas aí fora, que a maioria das pessoas nem se define enquanto consciente para curtir desses cursos. E esses cursos, então, são administrados entre o período. Lembrando uma coisa, todo mundo dessoma, todo mundo vira consciex, né? Na verdade, é a nossa realidade maior. Então, todo mundo passa por um período chamado período intermissivo. Porém, nem todo mundo. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Como fazer para fazer o curso, né? Então, tem mais perguntas aqui, ó. A Lilian de São Paulo, boa tarde. Apresenta. No meu caso, fica problemas. Tem dessa problemas. Poderia digitar de novo? Eu só estou entendendo aqui no meu caso, significa isso aqui é que nós vamos. Então, ver os vários perfis. Mas antes, vamos olhar assim rapidamente as finalidades do CI. A finalidade do CI é o curso intermissivo, tá? Para a gente diminuir a palavra. São muitas as finalidades, né? Mas duas a gente está assim, destacando. Uma é que produzir ou levar ao desfrute produtivo da evolução, catalisando os auto-revezamentos multiexistenciais. Vamos traduzir esse palavreado mais difícil aqui. Então significa se ajudemos esta vida, aproveite essa vida ao máximo, seja feliz tanto quanto a nossa condição consciencial permitir, mas ao mesmo tempo focando norteando isso, sem vitimizações, ao contrário, aproveitando essas condições todas, não é? E catalisando o auto-revezamento. O que significa isso? Uma das finalidades mais importantes do curso intermissivo é permitir que a pessoa, ambições evolutivas de estar construindo tal ou qual atributo pessoal, ou mais. Então, a partir do curso intermissivo, é possível que a consciência, aqui nessa vida intrafísica, consiga, para se dar conta do que ela já vinha fazendo em vidas anteriores e já saber que o que ela faz hoje, ela vai poder continuar nas próximas vidas. Então, assim, é um revezamento tão o de morrer, continuar numa próxima vida. O Hugo está dizendo que problemas, devemos ter a existencial grupal e uma programação existencial individual da seguinte forma: na programação, os 3 níveis de atuação. O nível pessoal, aquele que diz respeito à própria pessoa, não é? Por exemplo, envolver a tribo, não é? Ela também tem objetivos que são para o grupo karma, para a família, para os amigos, tudo isso, né? Os colegas de trabalho, e objetivos maiores ainda que vão envolver a humanidade toda. Então, a proexis pessoal envolve tudo isso. Não são proexis separadas. A consciência do próprio grupo e depois do grupo maior. É tudo feito de jeito, como se diz. Né? A linha extrafísica é um pré-requisito para se frequentar um curso intermissivo. Quais outros pré-requisitos são necessários para um curso intermissivo fazer esse curso? Então, a outra finalidade seria aumentar o número
completistas existenciais. Nem sempre o sucesso é garantido, né? Então, a finalidade do curso intermissivo é conseguir, através dos trafores que vão ser desenvolvidos, que a consciência consiga chegar aqui e realmente colocar em prática a Nejô. Rapidamente nós vamos passar sobre alguns temas de aula. Então vejam, os temas de aula, os temas que vão ser estudados no curso intermissivo, eles são muito variados e são muito grande a variedade, né? Não só são muito diferentes uns dos outros, mas em número eles também são bastante numerosos, não é? Não quer dizer com isso que todo mundo tenha que fazer todas as disciplinas, né? Possivelmente cada um de nós vai fazer uma autoanálise muito profunda antes de entrar nesse curso e vai determinar quais os pontos que vão precisar ser trabalhados para que a gente possa então ter um planejamento mais abrangente, né? Então, mas a gente percebe que algumas coisas são comuns a todas as consciências. Por exemplo, uma matéria é abnegação. O que significa isso, né? Se a gente olhar para a sociedade, aí o que a gente percebe? Todo mundo quer ter razão, né? Todo mundo acha que quando assim que erra pouco, os outros é que erram mais, né? Se a gente está infeliz é porque a gente foi vitimizado por umas circunstâncias ou por alguém, né? Nós estamos sempre prontos a nos perdoar e sempre prontos a, muitas vezes, acusar os outros, não é? Dos problemas. Então, existe um binômio na Conscienciologia chamado assim, o auto-imperdoador e heteroperdoador. Por quê? Os amparadores verificam que se nós aprendermos a perdoar mais os outros, não querer ter sempre razão, né? Dar um desconto para o que os outros ainda não sabem fazer, pelos que eles fazem de errado, né? Mesmo daquilo que nos prejudica, e nos preocuparmos em não nos perdoarmos cada vez que a gente erra, né? Então, o que vai acontecer? Vai haver menos conflito porque a gente está melhorando, porque o foco é em como eu posso assistir melhor, como posso perdoar mais, né? Então, possivelmente tenhamos de estar aprofundando, né? Porque é notório de que nem todos temos isso aí num grau maior. O tema seria a autoconscientização multidimensional. Veja bem, se a pessoa ela é consciente de que é uma consciência que atua em várias dimensões, não é? Ela não vai ter uma vida trancada quando ela é consciente, só olhando as coisas da intrafisicalidade, e nem vai ficar psicótico lá na intermissão quando ela for uma consciex. Porque também essa é a condição mais comum na humanidade. A consciência, quando está aqui, nessa vida intrafísica, ela pensa que só essa vida existe. Quando ela dessoma e vai lá para a vida extrafísica, ela acha que continua vivendo, continua viva, e ela continua mesmo, né? Só que ela acha que aquela vida lá é a única vida que existe, né? Então, isso dificulta de perceber o extrafísico e perceber o intrafísico, né? O David pergunta: eu havia entendido que lucidez intrafísica é um pré-requisito. Sim, também. Nós vamos falar sobre isso. Existe diferença entre lucidez. Existe, por exemplo, se eu sou uma consciência, eu tenho consciência que esta vida aqui é uma vida passageira, que eu vou dessomar, mas eu não vou. Eu tenho consciência das coisas que nessa dimensão eu preciso fazer, eu preciso cuidar do soma, eu preciso estudar, eu preciso recuperar os cons, tudo isso é a luz intrafísica em relação à consciência. E a lucidez extrafísica é saber, eu agora estou projetado, eu estou portando
tratando o psicossoma, estou aqui no extrafísico, mas o meu corpo está lá, né, no intrafísico, continuar a minha vida. Quer dizer, a pessoa sempre, a consciência, saber que eu sou uma consciência, né, saiu do corpo, agora eu sou uma consciência, porém projetada, interagindo numa outra dimensão. Essa consciência vivencial sempre nos dá as dicas sobre nossos trafares, ou podemos investir em trafores que nos pareçam distantes da própria personalidade. Qual deve ser a prioridade? Olha, Márcia, as duas coisas acontecem, porque a gente não usa olhos para os trafares, né? Porque o início de tudo, inclusive da autoconscientização multidimensional, ela começa aqui. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou, com trafores e com trafares, né? Porque os trafares eu vou ter que no devido tempo superá-los, e os trafores é aquilo que vai me ajudar, né? Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso no decorrer da palestra. Outro tema do curso, né, a habilidade inserido na autoconscientização multidimensional. Se a pessoa consegue desenvolver a projetabilidade lúcida, é muito mais fácil para ela se autoconvencer que é uma consciência e não só aquele corpo físico. Corpo consciente, um corpo físico, mas também está se vendo atuando num outro veículo, numa outra dimensão. Então a projetabilidade lúcida, nós vamos ver, é um dos requisitos para que a gente faça um curso permissivo. A cosmoeticologia também é uma matéria que se estuda por quê? Porque a partir de agora, para cumprir as diretrizes da nossa ProEx, nós temos que avançar em relação à ética normal. Nós temos que pensar na ética que envolve a Consciex, a Consim, ela está inserida no passado, o futuro. Então ela é uma ética muito mais abrangente que a ética que nós usamos aqui no intrafísico. E essas noções têm que começar a aflorar. É por isso que isso aí é matéria de curso permissivo. Tá? A ética não como uma coisa que eu posso fazer porque a lei permite que eu faça. Não é? Tem coisas que a lei permite e a gente não deve fazer mesmo assim. Não é? Agora, de novo, o que ela pensa? Se não a lei não proíbe, eu faço. Né? Não importa se isso vai trazer prejuízo para alguém ou não. Né? Outra matéria ainda importante, estudar genética lá nós estamos lá usando apenas 2 veículos, o psicossoma, que é o corpo das emoções, e o mentalsoma, né? Agora, quando nós renascemos para cumprir a ProEx, a gente vai ter que renascer numa família, e essa família vai ter uma genética. Quem sabe essa genética vai poder e vai acabar influindo na nossa ProEx. Por exemplo, existem famílias que têm um traço lá, se a gente renascer, vamos ter estratégias para não entrarmos, não escorregar nesse gene aí, né, que a genética nos trouxe, não é? Também é possível que seja uma genética que vá nos produzir um super cérebro, né, com uma inteligência superante, estudar o que a Consciex vai poder fazer para quando e nessa genética não escorregar nas cascas de banana, muitas vezes, que essa genética pode propiciar, né? Outra matéria interessante é a energia, né? A reflexologia ela é estudo da técnica que faz isso antes para ser possível. Só que, sem recordar as diretrizes do curso permissivo, o que acontece? As pessoas começam a se lembrar que existe uma coisa chamada ProEx lá mais pro fim da vida, lá depois da aposentadoria, já depois quando ela começa a ficar em melancolia,
na física porque ela acabou desviada e não fez o que devia fazer. Então a amargura de achar que a vida não transcorreu como ela teria gostado, né? Afinal ela cumpriu tanta coisa e por que ela não é feliz, né? Então, para evitar isso e começar desde cedo a cumprir as leis da Proexis, seria interessante, né, estudar essa técnica que inverte as prioridades da vida humana. Outra disciplina interessante é a mesologia. Não é, por exemplo, além da genética, nós vamos ter que enfrentar uma mesologia, né? Então, e se nós nascemos num país que tem uma ditadura, por exemplo, onde a liberdade de expressão é muito restrita? Isso com certeza vai impactar na Proex. Ou se a gente nascer numa condição mais problemática, né? Como nós vamos fazer para fazer frente a essa mesologia? De repente, mais facilidades que o dinheiro traz vão chamar muito mais pelo aproveitamento da vida sem maiores comprometimentos evolutivos do que ela, apesar de todos aqueles meios à mão, ela ficar lá estudando, sendo autodidata, procurando ser útil aos outros, em vez de estar aproveitando aquelas benesses todas que o dinheiro trouxe. Por outro lado, também, às vezes, a mesologia pode ser muito desfavorável. Ainda há pouco, na semana de carnaval, no Balanço Existencial, uma consciencióloga fez uma palestra contando o enfrentamento que ela fez da mesologia por ter nascido numa favela, né? Então, pior até do que as favelas atualmente, que pelo menos a polícia agora já está entrando lá, né? As UPPs estão entrando. Então foi muito difícil para ela, né? Agora foi o curso intermissivo que permitiu que ela nunca esquecesse quem ela era e o que ela. Então o curso intermissivo ele nos dá um treinamento para isso também, para fazer frente a essa mesologia, outra matéria que nos ensina a abrir a cabeça para as novas ideias. Muita gente inteligente, eu própria que veio da ciência convencional, ciência, né? Pessoas tão inteligentes, mas completamente fechadas quanto a outras realidades que não sejam realidade. Elas até muitas vezes têm experiências que mostram para ela que existem outras dimensões. Elas saem do corpo com lucidez, mas elas preferem fenômeno parafisiológico normal, porque elas teriam de encarar uma mudança de paradigma muito grande e essa falta de alunos lá no curso intermissivo. Finalmente, a TARES é outra matéria que costuma ser frequentada por todos. Agora, a gente tenha usado mais de assistência no sentido de tarefas da consolação. A gente era com que tinha a mão, não é? E essa não é a melhor assistência. A partir da Proex, a partir do curso de pessoa que foi esclarecida, posso usar aquilo para ela própria melhorar o seu nível evolutivo e usar isso não só nessa vida, mas em todas as outras vidas também, não é? Então, a função do esclarecimento, a TARES, significa tarefa do esclarecimento, ela é muito mais sofisticada e ela só hoje, a partir dos cursos intermissivos, é que é possível que ela exista. Eu acho que isso a gente deu uma panorâmica sobre algumas disciplinas que a gente vai poder estar cursando no curso intermissivo. Vamos ver agora algumas consequências já possíveis de serem entrevistas do curso intermissivo. Primeiro, as teorias contemporâneas
elas vão começar a ter que dar conta do aparecimento de superdotados, de crianças precoces, pessoas psíquicas, de gênios, alunos e professores de todas as conhecimento humano. Porque a pessoa que renasce depois de um curso intermissivo, de ter feito, e outra coisa, viu pessoal, o curso intermissivo, ele tem vestibular para entrar e tem exame para sair. Então só termina o curso intermissivo e renasce aqui com uma Proexis quem foi aprovado lá, né? Então essas pessoas, por isso que o curso intermissivo ele não tem um tempo fixo. Uns precisam mais tempo, outros menos tempo para atingir aqueles objetivos para poder então depois renascer aqui. Então, qual é a consequência disso? É fácil da gente imaginar, as crianças vão nascer cada vez mais espertas, cada vez mais inteligentes, cada vez recuperando os seus conhecimentos das outras vidas mais cedo, não é? Então vão ser aqueles superdotados que vão nascer em maior quantidade, né? Que são chamados gênios, professores e alunos superdotados de todas as linhas de conhecimento, e a didática ou a pedagogia aqui vai ter que começar a tentar explicar como é que é possível o aparecimento de Valesca, deve avaliar tudo isso como questionar, não é? É que é o extensivo, na noção da própria conscienciologia, a pessoa vai poder assistir uma palestra, essa aqui recebe um entrever dos conceitos novos da Conscienciologia, explicações para isso. Eu própria cheguei na Conscienciologia por causa disso. Eu fui verificando na minha vida alguns fenômenos que não tinham explicação pela ciência convencional. E comecei a procurar, levei um ano, não é um curso livre, coragem para evoluir, do professor Luciano Vicenzi, ali tomando pouco tempo eu verifiquei, elas realmente forneciam tão necessária para que elas então, tomando conhecimento, elas vão conhecimento não está cumprindo a tarefa programadas na programação. Então, tarefas ou não completou a tarefa, mas não a pessoa em si ser incompleta. Tá, Karine? E a pessoa, quando está cumprindo a sua tarefa, se é que ela tem, ela vai sentir uma necessidade de procurar alguma coisa, né? Então, veja, uma outra consequência é o aparecimento de uma minoria de consciências altamente diferenciada das pré-serenonas vulgares, gerando aumento da responsabilidade cosmoética, evolutiva e existencial. É assim, ó, assim como as consciências mais, as consciências também, elas vão no extrafísico, elas vão vendo que lá mesmo existem consciências que também sentem dores, sentem doenças, não é? Então essas consciências altamente diferenciadas vão começar a ajudar essas consciências que ainda estão aqui das consciências, e nesse caso cada um compara o próprio nível evolutivo. Ninguém consegue olhar para outra pessoa e qual é o nível evolutivo de autoanálise, né? Nós temos uma consciência que é considerada a mais evoluída e com a qual a gente se espelha, né? A gente procura se comparar e ver há quantas anos em relação a ela, que é o chamado Homo sapiens serenus. Em pessoas mais comuns que a gente encontra na sociedade convencional, elas possuem só 25% da consciencialidade do serenão. Por isso ela é chamada pré-serenona, ela é vulgar. Por quê?
Porque aquele tipo ainda que nem se despertou por fato de ser uma consciência, ela que ela nasceu, ela apareceu no dia que ela nasceu e vai desaparecer no dia que morre, né? E também não está querendo nem saber de mais que isso mesmo. Então, esse é o Deus consciencial maior, ela já via os sims. Então, a identidade, isso seria mais difícil. Todos nós temos ainda uma identidade que ela é fixada. No dia que eu dessomar, por exemplo, recupere as informações de outras vidas e comece então a gerar permanente, orientadinho para o nosso nível, tá? A Marisa pergunta, Valesca, ignorar. Boca de prioridades evolutivas. O que antes era a finalidade de vida, agora é meio para o cumprimento da ProEx. Então, a gente falou, faculdade, ganhar, né, ter uma boa profissão, ganhar muito dinheiro, chegar a ter ser reconhecido como profissional de valor, casar, ter filhos, juntar um bom dinheiro, me aposentar e aproveitar a vida, né? E aí, se sobrar um tempinho, pensar um pouco onde é que eu posso ajudar, se é que eu posso ajudar alguém, não é? Então, o cursista do curso intermissivo, ele troca essas prioridades, ele já começa desde cedo eu posso assistir. Então, assim, o fato de casar e de ter filhos, ou de ganhar dinheiro, tudo isso é meio para o cumprimento da ProEx. E não uma coisa que a pessoa vai fazer para ter uma vida chamada de sucesso convencional e depois, lá no fim da vida, pensar se pode estar fazendo alguma coisa a mais, né? Então, essa troca, isso aí já existe, viu? Como professora de curso de Conscienciologia, eu vejo assim, ó, as mães dos meus alunos jovens, né, que estão assim entrando na faculdade, mas já pensando como inversor, pensando em se mudar para Foz, para estar mais perto dos projetos da Conscienciologia, enfim, em ser voluntário e gastar o maior tempo possível no voluntariado, e as mães preocupadas, mas meu filho devia estar preocupado em ganhar dinheiro, e, né, a mãe muito querendo que o filho siga aquela receita tradicional, mas o filho, provavelmente ex-aluno de curso intermissivo, está aqui querendo inverter essas prioridades, e por isso ele tem um pouco de dificuldade às vezes na família, porque aquilo que a gente falou, a mesologia às vezes pesa, não é? Porque tudo isso é muito novo. Bom, pessoal, chegamos agora na fase de estudar, ver algumas coisas a respeito dos perfis das pessoas, então, né? Então, vamos tentar definir o que é o intermissivista. O intermissivista já é um perfil, né? A definição. O intermissivista é a consciex aluna ou ex-aluna de algum curso intermissivo ressomático. Então, se ela fez algum curso intermissivo, e a gente fala algum porque existem cursos intermissivos de mais variados níveis, desde o nível bem primário, bem inicial, até aqueles níveis de doutorado, pós-doutorado e muito mais, não é? Por quê? Dependendo do nível de lucidez e maturidade consciencial, vai depender o nível de curso que a consciência vai fazer, né? A consciência vai fazer. Agora, no universo da Conscienciologia, intermissivista é a consciência que já renasceu aqui e que está ciente de ter feito um curso intermissivo e já está ciente de que ela tem deveres a cumprir em relação a esse curso que ela fez. Então, esse é o intermissivista, o que fez o curso intermissivo,
hoje e tem consciência de que ele tem um trabalho que deve ser feito, né? Ele sente essa premência de estar realizando alguma coisa. Às vezes, no início, não está muito claro exatamente o que é, mas ele sabe que tem que ser evolutivo, que tem que ser cosmoético, que tem que ser assistencial, né? E que tem que melhorar os seus trafares, tem que desenvolver trafores. Então, com essas linhas gerais, ele já começa a trabalhar. Quem é a consciência não intermissivista? Esse é um outro verbete da conscienciologia. Então, ele não é simplesmente a consciência que não fez curso intermissivo. Ele é a consciência que não, ainda sem ter cursado extrafisicamente, ou ignorando completamente a existência dos cursos pré-ressomáticos. Sinonima, indiferente evolutivo. Então veja, a imensa maioria da humanidade não fez curso intermissivo, né? Curso intermissivo é coisa de micro-minoria de pessoas, de consciências, não é? Agora, a maioria da humanidade não pode se candidatar desde já a um curso intermissivo, principalmente porque ele é indiferente à evolução. A evolução consciencial não é um valor. A pessoa gasta o seu tempo, a sua energia, a sua motivação em outras coisas, não em coisas evolutivas. Ela não está preocupada se ela está evoluindo ou não, o que vai acontecer com ela, se ela é uma consciência ou ela é só essa personalidade. Ela não está nem aí, né? Por isso que é chamado indiferente evolutivo. Essa é a grande massa humana, está nessa condição. E, por conseguinte, ela vai ser ao grande assistido, né? Se o intermissivista é o assistente, a consciência não intermissivista é, por definição, aquela consciência que nós vamos tentar, da forma possível, estar assistindo, né? Valesca Ismael, da Bahia, o som está falhando. É que o link dela deve estar mais baixo do que os outros. Tá, ele falou aqui que o link deve estar mais baixo que os outros. Bom, então, tendente isso, né? Existe o intermissivista e existe a consciência não intermissivista, né? E existe agora, mais um exemplo de consciência não intermissivista. Então, no verbete existe um exemplo. Por exemplo, quem é a consciência não intermissivista? Pode ser uma consciência não intermissivista psicossomática, por exemplo, o artista. Então, tem artistas de música popular, de artes plásticas, de teatro, enfim, que são realmente geniais, não é? Principalmente em termos de utilização da emoção, do manejo, da manipulação, da exploração, até no bom sentido, né? Da emoção, né? Mas não tem nenhuma ideia de ser uma consciência, não tem nenhuma ideia das consequências do que ele faz para a evolução, não apenas dele, mas da humanidade toda, não é? Que não se interessa em trabalhar, ou melhor, que usa demais o psicossoma, por assim dizer, né? Então, embora a arte e os artistas sejam situações, né, a arte e o artista ainda muito úteis no mundo de hoje, mas o ideal é que isso tivesse um viés evolutivo, né? Se pode fazer muita assistência com a arte, o artista pode fazer muita assistência, mas ele tem que ter consciência, né, multidimensional. Ele tem que ter consciência de que ele não existe só essa vida, que ele está num processo evolutivo, e aí ele poderia até estar usando a arte dele de uma outra forma. Mas não é o que acontece, né? Nós estamos falando aqui do artista que não tem a menor ideia de estar usando a sua arte de uma forma pró-evolutiva. Assim como tem a consciência não intermissivista, mental somática, o sentinal. E com esse aí eu tenho um pouco mais de contato, porque foram os meus colegas de uma vida inteira de trabalho, né? Então eu presenciei a inteligência, né? Alguns são geniais, extremamente inteligentes. Na hora que eles abrissem um pouco a cabeça para ideias de um paradigma, de um novo paradigma, começassem a entender que a realidade não é apenas a realidade material, eles seriam alunos de primeiro grau, abrem mão. E pelo
não vai ser nas próximas vidas que eles vão abrir mão, porque aquilo é tão entranhado, é defendido, né? O materialismo é defendido com tanto vigor, que possivelmente ainda vai levar algumas... eu não sei se fica claro essa questão da lucidez. Eu sempre prefiro dar um exemplo que para mim foi muito ilustrativo, que é o seguinte, ó. A gente fala que os animais, eles são inconscientes. A diferença entre o animal e o homem é a autoconsciência, né? O homem sabe que é o homem, né? Sabe que existe um ontem, que ele foi criança, que hoje ele é o fulano de tal, amanhã ele vai envelhecer, ele pode ficar doente, pode morrer. Ele tem consciência da vida dele enquanto ele está aqui no intrafísico. Um animal não tem. Um cachorrinho não sabe quem é um cachorrinho. Ele não sabe que ele nasceu, quem era a mãe dele, ele não sabe que vai morrer, né? Então, normalmente a gente cresce, né, na ciência convencional e no senso comum, né? Senso comum, vendo essa diferença entre o animal e o ser humano. O ser humano sabe quem é, o animal não sabe. Agora eu pergunto a vocês, se na verdade o ser humano é muito mais que o ser humano, ele é uma consciência, ele não tem um corpo só, tem 4, ele não atua numa dimensão só, ele atua em várias dimensões, ele não tem uma vida só, ele tem várias, e ele não sabe disso, dá para dizer que esse homem, esse tipo de pessoa, ele é autoconsciente? Ele tem alguma autoconsciência em relação ao bichinho, mas ainda falta muito da autoconsciência em relação ao serenão, por exemplo, ou qualquer outro nível de consciência mais evoluída. O que nós estamos falando aqui não é nenhum conceito que nos diferencia dos animais, né? Então, ele é um pouco mais que o animal porque ele já sabe que ele é uma pessoa, ele já sabe que ele nasce e morre, mas ele não sabe que ele tem várias vidas, que ele já morreu várias vezes, né? Então, é aumentar essa autoconsciência para esse nível, né? Quando pensar em si, pensar nas várias dimensões, nos vários corpos, nas várias vidas, é que a gente está batalhando aqui para fazer esse esclarecimento, né? Então é nesse sentido que mesmo o cientista convencional ele não tem isso, ele ainda acha que por mais inteligente que ele seja, ele é produto do cérebro físico. Temos perguntas aqui, pessoal. O cientista convencional pode apresentar atributos parapsíquicos ou sensoriais? Sim, ele apresenta, só que ele não acredita, ele acha que é delírio, ele bota de lado, ele não dá valor, não é? A gente conhece muitas pessoas, mesmo sem ser cientista, pessoas mera convencional, assim, que tem clarividência, tem clareaudiência, que conseguem ler pensamento e acham que aquilo ali é um dom que Deus deu, ou é alguma coisa que ele está imaginando, não sabe para que serve, de onde é que vem isso, né? A Valesa pergunta, uma consciente que participa de assistência extrafísica recorrente pode considerar que tem uma proexia extrafísica? Olha, pelo que eu posso perceber, a proexis ela é cumprida tanto aqui como no extrafísico. Tanto quando a gente está como consim aqui trabalhando no intrafísico, mas também quando está projetado no extrafísico participando, às vezes até de curso. A gente vai lá fora do corpo e faz algum curso para reforçar alguma coisa, uma matéria que não esteja bem recordada, né? Então, sim, a proexis envolve essas duas coisas. Então, vejam, pessoal, a consciência não intermissivista não significa que é uma consciência obtusa. Pode ser de artista, um grande cientista, pode ser a pessoa convencional normal, que é com quem a gente convive a maior parte do tempo, né? O que diferencia ela é que ela não tem nenhum interesse, ela não tem ambição evolutiva e ela não tem nenhuma necessidade de se ver numa situação mais abrangente que não seja a própria personalidade daquela vida. Uma frase enfática desse verbete do curso intermissivo diz assim, ó, a minoria humana dos intermissivistas recebeu durante os cursos intermissivos a grande tarefa do esclarecimento, que é a TARES, né? Isto é, assistir exemplarmente a maioria humana dos não intermissivistas.
Então, todos nós que fizemos o curso intermissivo ou estamos candidatos a fazer, não é? A grande tarefa é dar assistência a esse pessoal. Agora, é claro que não pode chegar lá e querer botar toque de caixa na cabeça das pessoas que existe a multidimensionalidade, que existe o parapsiquismo. A gente tem que estar, através do exemplo, da energia, facilitando que eles cheguem à visão que os faça procurar isso, né? Intermissivista, então, que é o perfil que a gente quer aprofundar mais agora nessa palestra, né? Olha a diferença do não intermissivista. O pré-intermissivista é a consciência pré-serenona. Veja, ontem era o pré-serenão vulgar, aqui já não é mais chamado de vulgar, né? Ele não é intermissivo, mas é autoconsciente, sabe que é uma consciência, né? E decidido a se integrar aos estudos intermissivos na próxima intermissão pós-dessomática, a planejar a autoproex e a renascer num patamar evolutivo mais avançado. Então, na verdade, ele é o vestibulando do CI, é aquela consim que está usando essa vida como um curso preparatório, um curso pré-vestibular, para chegando, passar lá no exame que é preciso ser feito para entrar no curso intermissivo, né? Então, como ela já se dá conta dessas ideias, ela percebe a necessidade de, desde agora, já irmos nos preparando para, com certeza, poder fazer esse curso intermissivo, né? A diferença, o não intermissivista é aquele inconsciente, né? Enquanto que esse aqui é o vestibulando. Vejam, os dois não têm curso intermissivo, mas esse aqui já está numa situação bem mais favorável. Agora vamos falar nos pré-requisitos, que foi o que foi perguntado, né, anteriormente. Um pré-requisito, então vejam, na verdade, assim, existem vagas ociosas nos cursos intermissivos. Tudo que os amparadores querem é que exista um número 10.000 vezes maior de candidatos ao curso que existe hoje. Tem muito pouco candidato, né? Então, o que a gente tem que fazer, né, o que poderia estar fazendo? Examinar esses pré-requisitos para já se candidatando desde agora, porque a partir daí, com certeza os amparadores vão dar toda a força para que a pessoa motivada consiga chegar lá. Alcançar a para-adultidade extrafísica. O que significa isso? Assim como quando a consciência nasce aqui, ela tem uma fase que ela é crente, depois ela vira adulto. O que é a criança aqui no intrafísico? A consciência, quando é criança, ela não sabe muito fazer escolhas na vida. Ela ainda tem o tutoriamento, né, do pai e da mãe. É preciso que alguém cuide dela, que alguém encaminhe, porque ela não tem condições, por ser ainda infantil aqui nessa vida, né, ela não tem condições de estar se governando até que ela atinja um grau de maturidade. A mesma coisa, a consciência, a consciência pode ter vivido 80 anos, mas quando chega no extrafísico, ela não assume a adultidade extrafísica. Então, o que é ser adulto extrafísico? É saber que dessomou, não é? É saber que a vida que teve foi um aprendizado, é saber fazer um rescaldo do que fez de certo, de errado, de se planejar para não errar mais os mesmos erros, como melhorar daqui para frente, é reconhecer que tem uma família de origem extrafísica, né? E que a verdadeira família é essa, e não a que ela renasceu aqui nessa vida, né? Enfim, ela saber em que veículo ela está atuando, não é? As possibilidades do veículo que ela atua, isto é, aqui usar o corpo físico enquanto corpo físico, lá usar o corpo, o psicossoma enquanto psicossoma. Enfim, ela ter noção de quem ela é enquanto consciência, né? Um outro pré-requisito, porque se a consciência chega lá de soma, né, chega lá no extrafísico e pensa que está viva ainda, e se alguém chega, e que, por mais branda que seja, explicar que houve uma dessoma, que agora ela está portando outro veículo, a pessoa não quer saber.
Isso é bem comum, não é? De não quererem, assim como não querem essa informação aqui antes de dessomar, também não querem nada depois de dessomar, né? É passar pelo choque consciencial da segunda dessoma. Então, se a primeira dessoma é o descarte do corpo físico, né? Já no extrafísico, é necessário que ela descarte também o corpo energético. Só então a consciência vai, com a memória de outras vidas, recuperar toda a sua lucidez de quem ela realmente é, o seu 100% de lucidez. Então veja, cada consciência, o 100% de lucidez dela é diferente um do outro, porque a consciência que já está numa caminhada evolutiva mais adiante, o 100% de lucidez dela é maior do que o meu, por exemplo, 100% de lucidez, que ainda estou, né, num patamar mais inicial evolutivo. Agora, o importante é que cada um recupere o seu 100%. Né? Para recuperar o passar pelo choque da segunda dessoma, sabe que dessomou, se ela não tem uma ideia de que é uma consciência, que ela passou pelo choque da primeira dessoma, seria muito difícil que ela passasse pelo choque da segunda dessoma, porque isso seria pior para ela. Em vez de ajudar, ia deixá-la ainda mais confusa. Então, assim, passar pela segunda dessoma já é um atestado de adultidade extrafísica, porque é preciso ter alguns requisitos de lucidez para que a pessoa... vamos ver outra pergunta, Valesca, uma consciência que participa dizer... já. Tudo bem. Então, passar pela segunda dessoma é condição sine qua non. Então, vejam, muitas pessoas talvez não tenham ainda feito o curso intermissivo porque não passaram pela segunda dessoma enquanto estavam no extrafísico, né? E uma das coisas que dificulta passar pela segunda dessoma seria, assim, a falta de maturidade consciencial, não é? E... entre outras coisas, a gente vai estar vendo mais... Não, acho que eu toquei errado aqui. Outro pré-requisito, tá? Não experimentar vida humana... Não. Aqui. Tá bom. Outro requisito é não experimentar vida humana trancada sem projeções conscientes. Isso aqui, pessoal, não quer dizer que a pessoa que não tenha projeções conscienciais lúcidas não vai poder depois entrar no curso intermissivo. Agora, isso ajuda muito. Por isso que investir desde já na projetabilidade lúcida vai facilitar demais o ingresso no curso intermissivo. Por quê? Porque através da projetabilidade lúcida, a consciência vai estar o tempo todo, mesmo vivendo no extrafísico, com algumas experiências, encontrando os seus amparadores, não é? Voltando para cá. Então, ele faz esse exercício de conviver em várias dimensões desde agora, né? Então, seria muito importante, esse é um pré-requisito que ajuda bastante, né? Então, investir na projetabilidade lúcida é de bom alvitre. Outra coisa, não viver mais vida humana crítica. O que é isso? É a vida sujeita à transmigração interplanetária extrafísica, a menor. Vamos traduzir isso aqui, Assim, cada planeta e a Terra, por exemplo, ela é, na verdade, um hospital e uma escola. O ideal é que ela seja uma escola para a evolução das consciências que ressonam aqui. Mas, dado o nível de maturidade das consciências, a Terra ainda está mais para o hospital que escola. Mas agora, com o advento do curso intermissivo, vai ser possível que a Terra seja cada vez mais escola, né? E cada vez menos hospital. Então, aquelas consciências muito doentes, que só precisam de hospital, que não conseguem melhorar o suficiente para começar a entrar, elas acabam prejudicando a elas mesmas, porque elas não conseguem ir para frente, elas não conseguem sair da situação de doença. E acabam, com a sua doença, adoecendo as pessoas ao redor. Então, às vezes,
melhor para todos que essa consciência seja levada para evoluir em um outro planeta mais atrasado, aonde ela possa como que recomeçar a sua escala evolutiva de novo. Começar, por exemplo, lá na Idade da Pedra de novo, entende? Então aprendendo aquelas primeiras lições, não matar, né? De conservar a própria vida. Tem pessoas tão doentes que não conseguem ter uma vida intrafísica sem morrer cedo. Ou elas se suicidam diretamente, ou elas se matam, elas se expõem a perigos, elas praticam esportes radicais, elas não conseguem ficarem vivas o suficiente para amadurecer, né? Então, assim, aí nesse e outros casos, né, pode ser o caso de mudar a escola evolutiva. Então, a gente diz que houve uma transmigração interplanetária extrafísica, porque ela não vai sair desse planeta para o outro com o corpo físico. Ela vai sair enquanto consciente lá no extrafísico, digamos, para o extrafísico desse outro planeta, para renascer lá nas condições daquele planeta, né? Para começar de novo a sua caminhada evolutiva, né? E por que é a menor? Porque pode ser também que a consciência já aproveitou tanto e tão bem essa escola evolutiva da Terra que de repente ela pode sair para evoluir num planeta mais adiantado. Também vai ser uma migração interplanetária, mas só que aí a maior, né? Então, nós consciências, né? Conscientes evoluindo no planeta Terra, poderíamos ir para planetas mais atrasados que a Terra ou mais evoluídos que a Terra, dependendo da necessidade evolutiva de cada um de nós, né? Agora, veja bem, aquela consciência que está prestes, ela está tão doente que está prestes a poder, ou está sujeita a ser transmigrada, a menor, ela não pode se candidatar a um curso intermissivo, né? Obviamente, ela não tem condições de poder fazer um curso desses. Outro requisito muito importante, principalmente, isso aí tem muito a ver com as pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia, né? E tem a ver conosco também, que a gente tem que se analisar quanto a isso. É a autossaturação aos ditames materialistas. Então, aquela consciência que ainda não se saturou do materialismo como a fonte maior de informação a respeito de si mesmo, do mundo, ela não tem condições de integrar um curso intermissivo. Ela tem que se dar conta de que o materialismo, não é? Ele é importante, porque quando nós estamos ressomados aqui na Terra, né, por exemplo, vamos falar de cientista convencional, a ciência materialista, ela é muito importante porque é ela que gera conhecimento, ela que gera toda a tecnologia, como essa aqui que nós estamos usando nesse momento para dar uma aula. Essa é uma tecnologia que ela foi gerada a partir de estudos dentro do paradigma fisicalista newtoniano, né? Bem materialista. Então, isso é válido. Agora, o que não pode é a pessoa ter isso aí como a única explicação para entender a realidade. A realidade é muito mais que a matéria. Então, para estudar a matéria, nada melhor do que o paradigma newtoniano, cartesiano, materialista. Agora, para estudar a realidade inteira do cosmos, é preciso ter um paradigma maior, não é? E como é que a gente chega a esse paradigma maior? Quando a gente satura do materialismo, quando a gente já usou todas as possibilidades do materialismo e viu que ele não dá conta de uma série de coisas que nós estamos vivenciando. Não faz muito, agora também na época do Carnaval, numa outra palestra que houve lá no Balanço Existencial, que é um curso que acontece, né, todos os anos na época do Carnaval, lá em Foz do Iguaçu. Um conferencista foi o professor Mário Oliveira. Ele contou que ele estava em Portugal dando um curso de bioenergia sem muros, que é um curso para aprender a manejar a bioenergia, né, a trabalhar com as bioenergias em contato com a natureza. E ele contou então que um cientista lá, um físico catedrático, curso para acompanhar um filho adolescente que curso e o pai, né, como um pai presente, foi fazer o curso junto. Como ele tinha alguma clarividência, durante o curso ele foi percebendo as energias, mais do que isso, ele foi vendo as energias saindo de determinados chakras de determinadas pessoas,
essa energia fazendo um determinado percurso, atingindo uma outra pessoa, aquela energia depois passava para outra pessoa, enfim, ele foi vendo, não é, as bioenergias em ação ali. E ele dizia o tempo todo, mas a minha física não explica isso, tudo que eu sei de si, eu estou hoje presenciando alguma coisa que a minha física não explica. Então, ó, é isso aí que a gente está falando, né? Ele não vai abandonar a física dele lá, né? Mas ele vai ver, ele autocomprovou que existem coisas que a física dele não dá conta de explicar. O que é de se esperar? Que essa pessoa, tendo visto isso, ele vai procurar se informar de então como é que é isso aí que eu não sabia que existia, né? E a partir daí vai alargar a sua forma de ver e vai saturar desse ditame materialista e vai poder então partir para o curso permissivo. Outra coisa ainda seria a autossuperação quanto aos ditames místicos. Isso aí também é muito importante, talvez mais importante aí porque atinge uma maior parte de pessoas, né? Enquanto as pessoas estiverem querendo se ver, se conhecer ou evoluir a partir dos dogmas religiosos, ela não se candidatar a um curso permissivo. Nós vamos ver por quê. Até já vamos colocar junto com a o próximo pré-requisito, que é a aceitação pacífica do desafio da descrenciologia. Então, o que é a descrenciologia? Não é? É abrir mão de dogmas, é abrir mão de achar que a realidade é aquilo que alguém a quem nós conferimos o poder, a autoridade moral para nos dizer como é que as coisas são. Por exemplo, quando eu coloco aqui que nós somos consciências e um indicativo, né, da nossa realidade consciencial é que nós temos 4 veículos, né? O soma, o psicossoma e o mental soma. O desafio da descrenciologia não vai aceitar passivamente só porque a Beatriz ou até o professor Valdo ou a maior autoridade que vocês possam imaginar está dizendo. A pessoa vai querer conhecer esses veículos, mas se eu tenho 4 veículos, eu quero saber quais são, como é que eu acesso o meu corpo energético, que história é essa de psicossoma, como é que ele é, eu quero ver as propriedades dele, eu quero perceber isso, né? Eu quero ver o cordão de prata, eu quero ver o meu mental soma, enfim, a pessoa parte, não que ela querendo isso, ela vai ter imediatamente, mas ela começa a caminhada aonde ela vai achar, vai encontrar as técnicas, né, os cursos, os livros que vão mostrar para ela como que ela pode fazer para verificar por si mesma a realidade das outras dimensões, dos vários veículos, não é? Agora, para isso, se a pessoa é religiosa, ela não consegue isso, porque se ela se projeta, ela vai achar que é um dom divino, não é? Se ela se projeta enquanto amparadora, ela vai achar que é um emissário do Messias correspondente à sua própria religião, né? Se ela descobre uma verdade um pouquinho melhor, que a gente chama de verdade um pouquinho melhor que as verdades do senso comum, ela já vai acreditar de cara e achar que aquilo ali é o toque de linha, quando não é só um passo a mais, que ela própria vai ter que ser responsável, ir atrás de perceber os seus veículos, ir atrás de perceber as suas energias e saber o que fazer com elas. Então, ela vai ter que ter uma atitude tão ativa em relação a isso, não é? Que é impossível quando a pessoa tem essa questão mística, ela quer resolver do lado místico religioso. Também, um outro exemplo que eu posso dar é de um outro conscienciólogo, o professor Marcelo da Luz, que acabou de publicar um livro chamado Aonde a Religião Termina, não é? Onde ele dá um exemplo ali, que mesmo enquanto ele era padre, ele tentava assistir e esclarecer os párocos que iam, né, pedir conselho. Então, chegava uma senhora a contar que existia uma coisa chamada Alcoólicos Anônimos, que a pessoa, para se livrar desse problema, ela teria de ser autoconsciente de que o problema era dela, ela teria de querer se curar, a família tinha que aprender a ajudar essa
pessoa, enfim, deu todo um roteiro que poderiam ajudar e que já estão disponíveis aí na de saúde convencional para ajudar. Ela não gostou não, foi procurar um outro padre que receitou para ela que ela mandasse imprimir 1 milhão de santinhos e que saísse distribuindo, porque com isso ela poderia curar o marido doente. Então vejam, ó, isso dá bem a atitude da pessoa que prefere, não é, acreditar, porque é muito mais fácil mandar publicar 1000 santinhos do que ter que passar por todo aquele processo de cura, né? Então, em vista desse tipo de mentalidade, o intermissivo também acaba sendo, podendo ou não, né, receber essa pessoa como aluna. Valesca, como a Consim participa, já foi. Então, a maturação do materialismo. Quer dizer, a matéria não explica tudo, tá? A religião também é importante. Assim como a gente falou que o materialismo é importante, a religião também, da Serenão lá, que é bem vulgar, ou até está em vias de poder ser transmigrado, ele não vai poder ser muito esclarecido pelas ideias da Conscienciologia para isso. Então, num primeiro momento, às vezes, a primeira escola, por isso que diz que a religião é a escola pré-maternal, às vezes a pessoa precisa dessa escola pré-maternal e ela muitas vezes cumpre essa função. Por isso que nós não estamos aqui para dizer que a religião ou a ciência deveriam desaparecer. Apenas que, para entrar num curso intermissivo, a gente tem que superar aquele nível, né, o horizonte dele, superar o horizonte da ciência e da religião, né? Continuando aqui nos pré-requisitos, tá? Esse aqui é muito importante, tá? No final das contas, ele é o mais importante, tá? Que é o saldo da ficha evolutiva pessoal. FEP significa ficha evolutiva pessoal. Como a gente veio evoluindo a partir de milênios, não é? É impossível dizer quantos milênios, mas seguramente não são centenários de anos, talvez milhões de anos, não é? A gente evolui desde o vírus e um dia vai chegar. Então, assim, para mostrar, a gente foi planta, a gente foi animal, uns mais vulgares, outros menos vulgares, mas ainda pré-serenões. Todo esse tempo, desde lá da planta, não é? Nós temos uma ficha corrida, uma ficha evolutiva, onde os nossos acertos e desacertos são colocados ali e ela fornece um salto. Então, vocês lembram, falou que aquela consciência que ainda está sujeita à transmigração, ela não pode ser candidata. Muito por causa o saldo da ficha evolutiva está tão negativo, mas tão negativo, que ela não vai poder entrar. Então, assim, o tanto que a gente viveu até hoje, e não só nesta vida, é que no final das contas vai nos dar a nossa aprovação para o curso. Agora, é lícito pensar que todos nós, pelo menos nós aqui agora, tá, interessados em passar uma tarde de sábado, numa conferência como essa, no mínimo, o nosso saldo já está positivo. Essa é a hipótese com que eu trabalho. Então, assim, nenhum de nós, em princípio, vai deixar de frequentar um curso intermissivo porque a ficha está muito ruim, né? Possivelmente, se nós já não somos intermissivistas, somos pré-intermissivistas com uma ficha boa. Mas sempre tendo claro que isso aí é importante. E, às vezes, pessoas que nesta vida estão fazendo o melhor que podem, né? São pessoas esforçadas e parece que sempre tudo dá para trás, não é? As pessoas se esforçam e não conseguem. Então, às vezes, como é que uma pessoa tão boa, né, está numa situação dessa? Às vezes é o peso do saldo, né? A pessoa está começando a melhorar agora, está querendo começar a parar de debitar e começar a acreditar, mas o saldo ainda está pesando. E, para finalizar, vamos ver alguns fatos que tem a ver com esse assunto, né? A fatologia estuda os fatos envolvidos na questão do pré-intermissivista. Uma delas, as ICs
são as instituições conscienciocêntricas, né? Ó, até coloquei ali, ó, I de instituição, C de conscienciocêntrica. Então, uma instituição conscienciocêntrica é uma instituição, em geral, uma associação, uma empresa do terceiro setor. Ela não tem fins de lucro e ela tem como interesse central a evolução consciencial, né? Existem atualmente 20 ICs já, e muitas outras virão, porque cada instituição conscienciocêntrica vai trabalhar tendo a consciência como centro, mas numa determinada faceta da consciência, né? Então, por exemplo, a Apex trabalha com a faceta do sentido da vida, né? Procurar o sentido da vida evolutivo e ajudar as pessoas nisso. Os ICs, né? O IPC, por exemplo, como faceta, né? Ajudar as consciências a se projetarem com lucidez, né? A aumentar o seu parapsiquismo e assim vai. Então, o fato é que essas ICs funcionam como escola preparatória para um curso intermissivo. Então, todo voluntário de uma IC, em princípio, ele pode ser um intermissivista, mas ele pode também ser um pré-intermissivista. E nesse caso, a IC funciona como uma escola onde ele já pode, ao ser voluntário ou ao ser aluno daquela IC, ele já está aprendendo mais sobre quem ele é, sobre a sua natureza consciencial, sobre a possibilidade de sair fora do corpo com lucidez, a interação com os amparadores. Então, tudo isso vai funcionando como uma prova preparatória, tá? Os laboratórios conscienciológicos, aqueles que existem no CAE, Quarema, existe no campus da Sinvex, da OIC, enfim, muitas ICs estão tendo campus também, e nesses campos existem laboratórios específicos, não é? Para a pessoa já ir treinando, né? Como se fosse uma oficina preparatória. Então, quem não sabe qual é que pode treinar no laboratório? Quem não domina a própria pensanidade, tem laboratório para já ir começando a entender e melhorar a sua pensanidade, né? Quem não domina o soma pode fazer um laboratório de mobilidade física visual para aprender a dominar o soma para ter um parapsiquismo mais equilibrado e assim vai. Então, olhar desde agora a IC como escola preparatória, os laboratórios como uma oficina, a geral de conscienciologia, aquela que todo ano é feito, existe no site lá, no www.terturiaconsciencia.org, tem ali já 4 ou 5 provas, em geral tem 100 questões sobre a conscienciologia, então estudar e fazer a prova já funciona como uma proposta prática de admissão. A pessoa que se predispõe extrafísico, estou me predispondo a entrar no curso intermissivo, esse aqui é o meu primeiro exame preparatório, né? Outra coisa interessante é que algumas que se viram em projeções atuando como alunos, como se diz, em determinados cursos para consciência pré-intermissivistas. Então, veja, a consciência pré-intermissivista é uma consciência, ela não deixou ainda, né? Mas ela é pré-intermissivista, esses requisitos necessários. Então, uma outra os amparadores tiram essa consciência do corpo durante a noite e levam ela para o extrafísico e, em especiais, assistir-os como consci, não como consciex, para ajudá-la a entender melhor o processo que ela está passando. Né? O que é um curso intermissivo, como é que, desses cursos, como que a gente chama aquilo que ajuda o professor? Monitor. Na monitoria desses cursos. Então, tem o professor lá que vai dar. E o professor, em geral, é uma consim também. Né? Uma consim pré-intermissivista que tem
a aptidão para alguma coisa, para as outras condições para intermissivistas, né? E a pessoa relatou, né, que engraçado, né? Tem alguns acessam o curso intermissivo onde as consegues estão estudando lá com os professores. E alguns acessam com SINs projetadas também fazendo cursos não intermissivos, porque elas, né, ainda não estão na intermissão, mas cursos extrafísicos. Né? Então vejam quanta coisa é feita para preparar a Consim para poder fazer um próximo curso, né? A escala das prioridades evolutivas. Então, assim, tem até um verbete com esse nome, a escala das prioridades evolutivas, é onde estão citadas uma série de coisas que a Consim já pode ir priorizando desde agora, não é? Para poder também ser candidato, tá? Por exemplo, privilegiar o mental soma em detrimento do psicossoma, privilegiar o estudo, né? Privilegiar a autopesquisa, uma série de coisas que ela já pode privilegiar desde agora e que vai facilitar. Do compromisso para a próxima vida. Então, já viver essa vida sabendo, porque não faz muito tempo um amigo meu falou assim, né, o que era a Conscienciologia, como é que era isso da vida entre esta física, e ele se dá, mas então quando eu deixo aqui, como ele fez algumas coisas meio antiéticas, mas ninguém tinha descoberto e ele lucrou horrores com isso. Então ele achou que ele levou um susto, né? E começa por aí, busca desse compromisso com a próxima vida. E a pessoa se dá conta que o mal tem consequências. Se ela fez, é claro que todos nós erramos, ninguém espera que a gente chegue lá só tendo acertado, né? Mas a gente já cuidando para errar menos e acertar mais, porque tudo isso tem um desdobramento, né? Então, a Consim para intermissivista, ela já se preocupa com isso, né, de deixar um rastro positivo. Os livros da Conscienciologia, sejam os tratados, os verbetes, os livros escritos pelos vários pesquisadores, todos eles estão trazendo algum tipo de informação útil para o intermissivista, né? Então, né, desde como o livro que acabou de ser lançado agora, não sei se dá para aparece assim, né? Sem Medo da Morte, da professora Vera Hoffman, que acabou de ser lançada agora na semana de carnaval, ela aborda o assunto da dessoma de uma forma que a pessoa já vai se capacitando de que ela vai dessomar, o que ajuda, o que vai acontecer, né, com seus parentes que ficam. Então esses livros, esse aqui é um exemplo, eles vão dando já alguma noção dessa preparação toda, né, e da realidade que a gente vai encontrar daqui para frente. Outro fato associado, né, essa autopredisposição à evolutividade mista. Realmente, para mim, isso aí é o principal, porque não importa o quanto a gente errou, não importa o quanto dificuldade a gente tem. Se existe a autopredisposição a evoluir lucidamente, mão do materialismo, se a gente abre mão dessa facilidade que a religião fornece a partir do dogma, se a gente topa o desafio da descrenciologia, não é? Certamente a autopredisposição à evolutividade vai nos levar muito longe, né? Os amparadores estão assim esperando que as pessoas, que nós, né, nos predispomos a evoluir com lucidez. A vida humana, esse é outro fato, a vida humana como curso preparatório para o curso intermissivo. Eu tenho isso muito claro para mim, que essa vida humana é um curso preparatório para você, porque vejam, se eu não tenho curso intermissivo, muito do que eu fizer nessa vida vai me fazer entrar ou não lá no curso intermissivo. E se eu já tenho um curso intermissivo pré-ressomático, que eu fiz antes de renascer, eu vou ter outro pós-ressomático, depois que eu dessomar. Então, eu também tenho que estar, o intermissivista em geral, ele tem que estar preocupado com o seu próximo curso intermissivo. Dependendo do que ele aprontar nessa vida, ele vai ser mais difícil para ele fazer,
de novo curso intermissivo, entende? Ou pelo menos acessar um curso intermissivo melhor, de melhor nível ainda. Então, eu não tenho dúvida, isso é uma verdade que eu constatei por mim mesma, né? Isso é claro para mim, cada um tem que a vida humana, essa vida humana é realmente um curso preparatório, ou para entrar num curso primeira vez, ou para chegar num de melhor. Para a patologia, e aqui eu acho que a gente está terminando, tá? Olha só que sério isso, gente. No curso intermissivo existem vagas ociosas, devido ao despreparo evolutivo da média dos componentes da humanidade. Então, o que me levou a me interessar por esse assunto, que na verdade eu estou pensando vai fazer parte de um curso que eu pretendo fazer e de um livro que eu estou já começando a escrever, a essa preocupação de ajudar mais pessoas a utilizarem essas vagas ociosas, porque se a consequência, como a gente viu, de ter feito o curso intermissivo é tão grande, não só para a própria pessoa, mas pelo o potencial assistencial que ela fica a partir daí, que é muito, né, é muito triste deixar esses cursos com vagas ociosas. E por isso, agora, por que as vagas estão ociosas? Por causa do despreparo evolutivo. Então é isso que a Apex e as outras ICs e essas nossas palestras, todo sábado de tarde, elas visam ajudar a preparar melhor. Né? Então a conclusão, nosso último slide, diz o seguinte, né? Se você ainda tem o curso intermissivo pós-dessomático, quer dizer, dê os primeiros passos para alcançar tal objetivo. Os cursos intermissivos evoluem constantemente e são acessíveis a todas as consciências motivadas. Então tem um curso intermissivo para todo mundo, independente da tendência de cada um, do interesse de cada um, da ambição evolutiva, não importa, tem cursos para todo mundo, né? E o conselho retoque a existência aplicando o máximo de força de vontade na correção dos equívocos pessoais desde já. Isso aí também, junto com a FEP lá, com a ficha evolutiva, é o mais importante, porque isso aí vai ajudar na FEP, né? Olhar para a nossa vida hoje e ver o que eu posso melhorar. Tudo bem, eu errei, eu era imatura, não sabia, mas o que eu posso retocar desde agora? Não sair dessa vida, não dessomar, sem corrigir tudo que puder. Nem tudo a gente pode, porque nem tudo depende da gente. Mas a gente poder chegar na hora da dessoma e dizer, olha, o que eu podia, eu fiz. Pessoal, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Hugo Eduardo pergunta, o problema é constatar o nível de karma pelo saldo da ficha. Olha, a gente tem, né, que é aqueles, tanto no ego, né, aqueles erros que a gente cometeu, mal preocupar com isso, vamos nos preocupar com, a partir de agora, como é que eu erro menos, ou deixo de errar, e como que eu posso ir limpando o que eu sujei, né, até agora, da melhor forma possível. Por viu, Hugo, a gente pode fazer isso no tempo e olhar para os seus, se vão cair na cabeça da gente e a gente vai ter que corrigir, às vezes não é na hora que a gente. Então o melhor é como fazer isso da melhor forma possível.